Há quem diga que São Paulo guarda segredos que nem mesmo seus prédios colossais conseguem esconder. Entre becos antigos, avenidas intermináveis e bairros que parecem nunca descansar, existem histórias que sobrevivem apenas na lembrança dos moradores mais velhos. Relatos que falam de lugares onde o tempo parece agir de outro modo, como se algo invisível continuasse rondando cada esquina. Mas afinal, esses espaços realmente carregam alguma espécie de marca misteriosa? E por que tantos habitantes antigos afirmam ter vivido situações que desafiam qualquer explicação lógica? A resposta mais aceita é que São Paulo cresceu rápido demais, empilhando memórias, tragédias e contrastes em camadas que ainda ecoam pela cidade. E, segundo muitos desses relatos urbanos, alguns pontos acabaram absorvendo acontecimentos que nunca foram totalmente esclarecidos e que continuam provocando estranheza até hoje. Quando alguém observa São Paulo pela primeira vez, o brilho dos prédios, as luzes incessantes e a vibração das avenidas criam a impressão de uma metrópole invencível. Porém, antigos moradores sempre insistiram que, muito antes dessa selva de concreto surgir, certos trechos já eram conhecidos por episódios nada comuns. Eles afirmam que acontecimentos estranhos atravessaram diferentes períodos da cidade e continuam deixando marcas no imaginário coletivo, mesmo em regiões completamente transformadas ao longo dos séculos. Essas histórias começaram a se espalhar desde os primeiros registros da cidade, fundada em 1554 pelos jesuítas. Durante o avanço dos bandeirantes, rumores sobre áreas consideradas carregadas surgiram entre viajantes que passavam por trilhas que hoje se tornariam ruas movimentadas. Com o tempo, o crescimento acelerado durante o ciclo do café no século XIX e a industrialização do século XX acabou soterrando diversos acontecimentos sob concreto, mas os relatos sobreviveram, transmitidos entre famílias que viveram de perto transformações brutais. É como se cada fase da cidade acrescentasse novos elementos a locais já conhecidos por episódios anteriores, acumulando camadas que misturam lembranças, medo e interpretações cada vez mais confusas. Ao mesmo tempo em que São Paulo se tornava potência econômica, responsável por cerca de 10% de toda a produção nacional e quase 30% do desempenho estadual, moradores diziam que a grandiosidade trazia consequências invisíveis. Para alguns, o frenesi das avenidas como Paulista, Faria Lima e Berrini escondia energias estranhas alimentadas pelos contrastes extremos de uma cidade que reúne riqueza imensa, pobreza profunda e uma rotina intensa que não permite pausas. Esses fatores, segundo muitos, ajudariam a explicar por que certos pontos continuaram ganhando fama de amaldiçoados ao longo das décadas. À medida que São Paulo se expandia sem descanso, diferentes comunidades notavam acontecimentos que pareciam destoar completamente do ritmo acelerado da cidade. Enquanto arranha-céus surgiam, moradores de bairros tradicionais comentavam que alguns trechos preservavam comportamentos estranhos, mudanças repentinas no clima, ruídos sem origem identificada e episódios isolados que, segundo eles, deixavam qualquer visitante desconfortável. A convivência entre modernidade extrema e lembranças antigas se tornava um dos motivos pelos quais esses locais permaneciam cercados de histórias que atravessavam gerações. A diversidade paulistana só intensificou esses relatos. A cidade reúne descendentes de italianos, japoneses, árabes, bolivianos, haitianos e muitos outros povos. Com tantas culturas diferentes convivendo, surgiram versões variadas para fenômenos que nunca foram explicados de forma clara. Famílias de imigrantes contavam que determinados bairros guardavam sinais de episódios antigos, enquanto residentes das regiões centrais diziam que a energia noturna parecia carregada em alguns pontos, especialmente perto de construções históricas como Copa, o antigo Banespa e áreas próximas à luz. Cada grupo acrescentava sua interpretação, transformando pequenos acontecimentos em narrativas que reforçavam a fama incomum de vários endereços. O cenário urbano sempre acelerado também contribuía para essa atmosfera. Quem vive na metrópole sabe que a cidade muda de humor várias vezes ao dia. Manhã fria, calor acima de 30 graus Celsius ao meio-dia, chuva torrencial no meio da tarde. Essa instabilidade constante alimentava ainda mais a crença de que certos trechos carregavam algo fora do comum. Enquanto isso, o trânsito caótico e o transporte público lotado, com pessoas passando até 4 horas diárias em deslocamentos, criavam um ambiente de exaustão que tornava qualquer acontecimento inesperado mais intenso e marcante. Entre buzinas, sirenes e corredores lotados, moradores contavam que já presenciaram aparições, sombras incomuns ou situações que nunca conseguiram explicar. Com o passar dos anos, determinados pontos de São Paulo começaram a ganhar reputação tão forte que até quem nunca acreditou em nada misterioso evitava circular por ali. Os relatos se acumulavam. Trabalhadores noturnos, antigos comerciantes, motoristas de ônibus, moradores que viveram décadas no mesmo quarteirão, todos afirmavam ter testemunhado algo que não conseguiam explicar.
Muitas dessas histórias surgiam justamente em áreas onde a própria estrutura urbana enfrentava problemas intensos, como enchentes recorrentes, ausência de planejamento e mudanças bruscas impostas pela expansão acelerada. Um desses casos sempre citado envolve regiões vulneráveis às chuvas de verão, quando rios canalizados, como o Tietê e o Pinheiros, perdiam a capacidade de conter o volume acumulado, causando alagamentos que deixavam carros boiando, lojas destruídas e ruas inteiras transformadas em corredores lamacentos. Moradores mais antigos comentavam que, durante essas tempestades, certos trechos pareciam mudar de comportamento, como se o ambiente reagisse a algo além da própria enxurrada. Eles descreviam sons abafados, vibrações estranhas e até luzes que surgiam nas margens dos rios após quedas bruscas de energia. Segundo esses testemunhos, a combinação de descaso ambiental e décadas de degradação teria alimentado a sensação de que esses locais carregavam alguma espécie de eco do passado. Outro ponto frequentemente mencionado envolve bairros marcados por desigualdades extremas. A mudança abrupta entre ruas luxuosas e comunidades pressionadas pela falta de infraestrutura criava contrastes que, para muitos, explicavam o surgimento de histórias de aparições e acontecimentos inexplicáveis. A proximidade entre áreas nobres e aglomerados, como o famoso contraste entre o Morumbi e Paraisópolis, alimentou a ideia de que certas fronteiras urbanas guardam episódios curiosos. Moradores relatavam ter visto figuras silenciosas caminhando em horários improváveis, sombras paradas em becos sem iluminação ou movimentos que desapareciam no instante seguinte. Para alguns, tudo isso se ligava ao desgaste cotidiano de quem enfrenta longas horas no transporte, insegurança constante e cansaço acumulado. Para outros, esses acontecimentos reforçavam a ideia de que São Paulo possui zonas onde eventos antigos permanecem ativos, mesmo após tantas transformações. Em meio ao ritmo incansável da metrópole, histórias sobre violência cotidiana começaram a ganhar interpretações que iam muito além das estatísticas oficiais. Antigos moradores afirmavam que alguns pontos da cidade pareciam carregar acontecimentos que nunca foram totalmente superados. Assaltos em plena luz do dia, furtos relâmpago em paradas de ônibus e motos que surgiam sem aviso eram vistos não apenas como fruto da criminalidade, mas como sinais de que certos trechos guardavam marcas difíceis de apagar. Essa leitura simbólica cresceu especialmente em áreas onde o Estado mal conseguia manter presença constante, criando terreno fértil para narrativas que misturavam insegurança, superstição e memórias de episódios traumáticos. Com o tempo, relatos envolvendo agentes de segurança também passaram a integrar essa lista de histórias inquietantes. Entre 2023 e 2024, levantamentos indicaram aumento de 46% nas mortes envolvendo policiais militares, e episódios registrados por câmeras corporais reforçaram o clima de apreensão. Moradores das regiões mais vulneráveis diziam que alguns becos, praças antigas e ruas estreitas pareciam repetir ciclos de violência, como se acontecimentos anteriores ecoassem sobre quem passava ali. Os casos mais comentados incluíam situações em Guarulhos e em áreas nobres onde pessoas foram atingidas de forma inesperada, alimentando a percepção de que certos locais acumulavam tragédias que não se encerravam com o tempo. Entre todos esses pontos, nenhum ganhou tanta fama quanto as áreas associadas à Cracolândia. O número impressionante de 72 zonas semelhantes espalhadas por 47 bairros alimentou a crença de que o problema havia se tornado algo quase impossível de controlar. Moradores antigos contavam que, desde a década de 1980, quando o centro de São Paulo começou a perder circulação durante a noite, a presença constante de dependência química criava episódios que muitos classificavam como inexplicáveis. À noite, segundo alguns relatos, era comum ouvir sons aleatórios, passos que pareciam seguir alguém ou figuras que apareciam por instantes e desapareciam logo em seguida. Para muitos, esses trechos concentravam décadas de abandono, sofrimento e degradação, elementos que, juntos, davam origem a histórias que reforçavam a sensação de maldição urbana. À medida que essas narrativas se espalhavam, antigos moradores passaram a afirmar que alguns locais da metrópole reagiam como se fossem entidades próprias. Bairros inteiros ganhavam fama de apresentar comportamentos estranhos em horários específicos. Trabalhadores que voltavam tarde relatavam mudanças repentinas no ambiente, vento que surgia sem motivo aparente, silêncio súbito em ruas sempre movimentadas, postes piscando próximos a edifícios antigos e aquela sensação incômoda de estar sendo observado mesmo quando não havia ninguém por perto. Para muitos paulistanos que passaram grande parte da vida nesses trechos, essas situações não eram coincidências, mas indícios de que a cidade guardava lembranças que insistiam em permanecer vivas. A somatória de estresse, sons intensos, poluição e desgaste diário também contribuía para que esses relatos se tornassem ainda mais marcantes. A metrópole convive com buzinas constantes, sirenes, tráfego pesado e noites agitadas que dificultam qualquer tentativa de descanso.
Em períodos mais secos, a névoa acinzentada que cobre Asquiline reforça a sensação de que o ar carrega mais do que apenas partículas. Moradores com décadas de experiência afirmavam que, em regiões próximas aos rios, o clima parecia ainda mais instável, como se a paisagem transformada por décadas de descaso refletisse algum tipo de incômodo silencioso. Esses depoimentos surgiam com tanta frequência que muitas pessoas passaram a acreditar que determinados trechos estavam ligados a acontecimentos antigos que nunca foram totalmente resolvidos. À noite, especialmente em vias mal iluminadas e regiões com grande fluxo de pessoas em situação vulnerável, as histórias ganhavam novas camadas. Frequentadores juravam ter visto figuras silenciosas vagando por ruas vazias, sombras que atravessavam esquinas sem forma definida ou silhuetas que desapareciam no momento em que alguém tentava se aproximar. O mais curioso é que diferentes versões descreviam detalhes semelhantes, como se todos tivessem presenciado algo próximo, mas em dias, horários e épocas diferentes. Esse padrão repetitivo alimentava a ideia de que certos pontos funcionavam como epicentros de acontecimentos inexplicáveis, reforçando a fama de amaldiçoados que tantos moradores mais velhos insistiam em manter viva. Entre todos esses relatos, o que mais chama atenção é a forma como diferentes épocas parecem se encontrar nos mesmos endereços. Antigos moradores sempre comentaram que determinados cruzamentos, vielas e largos mantêm uma atmosfera carregada, como se guardassem cada episódio vivido ali. Pessoas que cresceram na cidade durante os anos de industrialização do século XX diziam que esses trechos já eram conhecidos por acontecimentos estranhos muito antes dos prédios modernos dominarem o horizonte. Para eles, regiões que sofreram com enchentes repetidas, abandono prolongado ou mudanças bruscas de estrutura urbana pareciam absorver as histórias de cada período, criando a ideia de que certos espaços nunca apagaram o que testemunharam. Essa percepção se intensificava sempre que a cidade atravessava situações extremas. Nos meses de chuva, quando córregos transbordavam e avenidas ficavam tomadas por água barrenta, moradores comentavam sobre ruídos que surgiam ao lado de construções antigas, como se algo tentasse avisar que a tempestade ainda não havia terminado. Em períodos de calor acima dos 30 graus Celsius, o contraste com a queda brusca de temperatura no fim da tarde alimentava a sensação de que a própria metrópole reagia às mudanças de ambiente. Para muitos, esses eventos climáticos eram apenas reflexos da correria paulistana. Para outros, reforçavam a crença de que algumas áreas estavam presas a ciclos misteriosos que se repetiam ano após ano. Além disso, locais marcados por conflitos e desigualdades deram origem a relatos ainda mais inquietantes. Regiões próximas a antigas rotas de trabalhadores, áreas onde a criminalidade avançou durante décadas e pontos associados a tragédias urbanas passaram a ser descritos como carregados. Quem viveu grande parte da vida nesses ambientes dizia que, em certos horários, passos ecoavam atrás de quem caminhava sozinho, mesmo sem haver ninguém nas proximidades. Outros afirmavam sentir mudanças repentinas na atmosfera ao atravessar determinados quarteirões, especialmente durante a madrugada. Apesar de cada história surgir em épocas diferentes, a semelhança dos detalhes era o que mais chamava atenção, como se todos estivessem descrevendo variações de um mesmo acontecimento invisível. Com o avanço da cidade e o crescimento acelerado dos bairros, alguns locais passaram a ser mencionados repetidamente como focos de acontecimentos que nem os mais céticos conseguiam ignorar. A convivência entre estruturas modernas, ruas antigas e regiões marcadas por abandono fez com que certos endereços ganhassem reputação duradoura. Trabalhadores da madrugada, motoristas, seguranças, comerciantes e moradores antigos relatavam situações semelhantes, mesmo sem se conhecer. Para muitos, esses pontos pareciam concentrar histórias que atravessaram décadas, criando a sensação de que algo neles permanecia ativo, apesar das inúmeras transformações urbanas. Regiões próximas aos antigos centros comerciais se tornaram palco de narrativas intensas. Áreas que um dia reuniram grande movimento começaram a apresentar sinais de desgaste, especialmente após o esvaziamento noturno iniciado nos anos 1980. Com isso, episódios envolvendo dependência química, abandono e violência se multiplicaram, reforçando a impressão de que certos quarteirões guardavam uma energia difícil de explicar. Pessoas que viviam no entorno afirmavam ouvir passos apressados durante a madrugada, ver luzes piscando em prédios desocupados ou sentir movimentos ao atravessar ruas vazias. Segundo muitos, essas percepções não surgiam do nada, mas eram consequência de décadas de tensão social, descaso e episódios traumáticos que se acumulavam em silêncio. Essa mesma lógica aparecia em outras regiões marcadas por contrastes extremos. A fronteira entre áreas nobres e comunidades com pouca estrutura dava origem a relatos sobre figuras que surgiam e desapareciam sem motivo aparente. Moradores diziam que, ao caminhar por esses limites urbanos, era comum sentir mudanças bruscas no ambiente, como se a atmosfera se tornasse mais pesada por alguns instantes.
Pessoas que moravam nesses trechos há muitos anos afirmavam que ruídos metálicos, vozes distantes e sombras rápidas eram frequentes durante a noite. Mesmo quem nunca acreditou nessas histórias acabava comentando que determinados quarteirões pareciam diferentes, especialmente em horários de pouca circulação. Esses relatos ganharam ainda mais força à medida que situações de violência, abandono e desgaste ambiental se repetiam ao longo das décadas. As pessoas começaram a enxergar conexões entre acontecimentos antigos e episódios recentes, reforçando a ideia de que certos locais de São Paulo carregavam marcas impossíveis de ignorar. Para os moradores mais antigos, esses pontos representam uma mistura de história, medo, memória e experiência acumulada. Elementos que, juntos, alimentam a fama de lugares considerados amaldiçoados por aqueles que caminham diariamente por suas calçadas. Com o passar dos anos, muitos moradores perceberam que determinados episódios não podiam ser facilmente classificados como mera coincidência. Regiões marcadas por poluição intensa, ruídos contínuos e fluxo incontrolável de veículos pareciam ter um comportamento particular durante certos horários. Pessoas que enfrentavam a rotina diária de buzinas, sirenes e trânsito acumulado diziam que, ao atravessar alguns trechos, sentiam uma combinação de cansaço e inquietação difícil de explicar. Era como se o ambiente provocasse uma pressão invisível, reforçada pela correria constante e pela sensação de que cada minuto exigia atenção redobrada. Lugares onde o transporte público funciona como uma artéria indispensável para milhões de pessoas também alimentavam narrativas inquietantes. Usuários de metrô e trem, especialmente aqueles que percorriam longas distâncias, chegando a somar 3 ou 4 horas diárias entre idas e voltas, comentavam que algumas estações apresentavam comportamentos estranhos. Luzes que piscavam sem motivo, ruídos metálicos que ecoavam mesmo quando os trens já haviam partido, além de passagens laterais onde o ar parecia mais pesado do que o normal. Embora esses fenômenos possam ter explicações técnicas, muitos usuários afirmavam que a repetição desses episódios criava a impressão de que certos pontos acumulavam acontecimentos demais ao longo do tempo. Os rios que atravessam a metrópole também contribuíam para essa presença quase simbólica. O Tietê e o Pinheiros, marcados por décadas de descaso, poluição contínua e cheiro característico, ganhavam destaque em relatos noturnos. Caminhantes que passavam por suas margens afirmavam ver movimentos na água mesmo em dias sem vento, ouvir sons abafados vindos debaixo das pontes ou notar brilhos estranhos refletidos na superfície escura. Para alguns, tudo isso não passava de combinações entre reflexos de iluminação urbana e desgaste ambiental. Para outros, essas manifestações representavam memórias que nunca foram apagadas. Em ambos os casos, os rios se tornavam protagonistas de histórias que uniam realidade e mito, reforçando a impressão de que certos trechos da cidade guardam ecos de acontecimentos que insistem em permanecer vivos. Entre tantos relatos, alguns pontos de São Paulo ganharam destaque especial por apresentarem características que, segundo antigos moradores, não mudam mesmo com o avanço da cidade. Vias marcadas por crimes antigos, praças que presenciaram conflitos ou regiões que passaram por acidentes repetidos acabaram se tornando símbolos dessa sensação de permanência. A cada nova geração, surgiam versões diferentes das mesmas histórias, como se os episódios continuassem se repetindo, apenas adaptados ao ritmo acelerado da metrópole. Áreas conhecidas por confrontos e situações de risco constante reforçavam essa impressão. Moradores diziam que certos cruzamentos eram evitados, principalmente em horários de pouco movimento, porque carregavam lembranças de situações traumáticas que nunca foram totalmente resolvidas. Regiões que sofreram com abandono prolongado, especialmente durante períodos de enchentes severas ou quedas de energia, eram descritas como trechos onde a atmosfera mudava abruptamente. Pessoas que atravessavam esses lugares durante a madrugada comentavam que o silêncio repentino, contrastando com o barulho constante da cidade, criava uma sensação de alerta difícil de ignorar. Outro ponto de destaque envolvia ruas onde cicatrizes sociais eram mais evidentes. Em comunidades marcadas por falta de estrutura, falta de segurança e longas distâncias até regiões centrais, moradores relatavam presença constante de sombras, ruídos indecifráveis e movimentos rápidos que desapareciam instantaneamente. Essas percepções, segundo eles, não se limitavam a medos noturnos, mas a um acúmulo de situações que atravessaram décadas inteiras. Diferentes gerações descreviam sensações semelhantes, passos atrás de quem caminhava sozinho, alterações bruscas de luz e até mudanças inesperadas na temperatura. Sempre nos mesmos locais. Com o tempo, esses pontos passaram a compor uma espécie de mapa informal da cidade, uma lista não oficial de endereços onde acontecimentos marcantes deixaram impressões que continuam afetando o imaginário coletivo. Para os moradores mais velhos, esses locais não apenas guardam histórias, mas parecem revivê-las de tempos em tempos.
E é justamente essa convivência constante entre passado e presente que alimenta a fama de lugares considerados amaldiçoados dentro da maior metrópole do país. Alguns pontos de São Paulo se tornaram tão carregados de acontecimentos que até quem nunca acreditou em nada fora do comum admite sentir algo diferente ao passar por ali. Antigos moradores afirmavam que determinados trechos pareciam repetir situações semelhantes em épocas distintas, como se um ciclo invisível voltasse continuamente. Esses relatos incluíam acidentes frequentes na mesma esquina, confrontos recorrentes em áreas específicas e episódios de violência que aconteciam com intervalos quase previsíveis. Para quem cresceu ouvindo essas histórias, certos locais não apenas lembram o passado, eles o reproduzem. Os registros envolvendo agentes de segurança contribuíram ainda mais para essa sensação. Entre 2023 e 2024, o aumento de 46% nas mortes relacionadas à atuação policial fez com que alguns bairros fossem vistos como pontos onde conflitos nunca cessavam. Moradores descreviam comportamentos incomuns em vielas estreitas e áreas com pouca iluminação, onde episódios tensos pareciam ocorrer repetidamente. Alguns diziam que essas regiões guardavam resquícios de confrontos antigos, como se cada acontecimento deixasse uma marca que voltava a se manifestar quando a cidade atravessava períodos de tensão. Essa percepção também se estendia a áreas próximas a antigas rotas de circulação intensa. Regiões onde viajantes, trabalhadores e imigrantes passaram durante décadas acabaram concentrando histórias que misturavam realidade e interpretação popular. Pessoas que viviam nesses trechos afirmavam sentir mudanças bruscas no ambiente, especialmente durante madrugadas silenciosas, como se o ar ficasse mais pesado ao atravessar determinadas quadras. Muitos relatavam ruídos metálicos, passos rápidos que não se repetiam e sombras que surgiam apenas por instantes. Para eles, nada disso era coincidência. Esses fenômenos representavam uma cadeia de memórias que se acumulou ao longo de muitos anos de movimento, conflito e desgaste. Com o tempo, esses lugares passaram a compor a lista dos pontos mais temidos por antigos habitantes da metrópole. Não pela aparência, mas pela sensação constante de que guardam algo que nunca se dissolveu completamente. E, segundo quem vive há mais tempo em São Paulo, esses endereços continuam ecoando acontecimentos que marcaram bairros inteiros, reforçando a ideia de que a cidade não apenas guarda sua história, mas permite que algumas partes dela permaneçam ativas, mesmo quando ninguém está olhando. Entre todos os relatos que atravessaram gerações, poucos chamam tanta atenção quanto aqueles ligados às regiões associadas à dependência química e abandono extremo. Antigos moradores afirmavam que esses trechos funcionavam como verdadeiros portais de acontecimentos inexplicáveis. Com o tempo, o problema deixou de estar concentrado apenas no entorno da luz e se espalhou por dezenas de bairros. Levantamentos recentes apontaram a existência de 72 áreas semelhantes distribuídas por 47 regiões diferentes, criando a sensação de que a metrópole inteira carregava feridas abertas. Em cada um desses pontos, surgiam histórias sobre figuras que surgiam sem aviso, movimentos rápidos que desapareciam no instante seguinte e sons que ecoavam mesmo quando não havia ninguém por perto. Pessoas que viveram no centro durante os anos de esvaziamento noturno comentavam que, desde a década de 1980, certos quarteirões pareciam reagir de modos estranhos ao cair do sol. Luzes piscavam em prédios antigos, ruídos surgiam de becos desertos e o ar ficava denso em trechos onde ocorrências se repetiam ano após ano. Moradores afirmavam que, após quedas de energia, era comum ver reflexos na água escura do entorno dos rios ou notar movimentos que não pertenciam ao ambiente. Muitos acreditavam que essas manifestações estavam ligadas ao acúmulo de sofrimento, abandono e episódios traumáticos que nunca encontraram solução. Para eles, esses lugares haviam absorvido tanto desgaste que passaram a projetar sinais que ninguém conseguia explicar. Essa atmosfera era ainda mais evidente para quem atravessava essas regiões durante a madrugada. Pessoas relatavam aparições silenciosas, sombras sem forma definida e silhuetas que surgiam apenas por frações de segundo. Motoristas contavam que já haviam freado repentinamente ao ver figuras próximas ao farol, apenas para descobrir que nada estava ali no momento seguinte. Trabalhadores noturnos diziam sentir uma presença constante, como se a cidade observasse cada passo dado nesses quarteirões. E, apesar de cada relato surgir em épocas distintas, as descrições possuíam detalhes semelhantes demais para serem ignoradas. Com o passar das décadas, esses pontos se tornaram sinônimo de histórias inquietantes que misturam lenda, memória e realidade. Para antigos moradores, não se trata apenas de episódios isolados, mas de sinais de que a maior metrópole do país carrega marcas impossíveis de apagar. Segundo eles, São Paulo cresceu a ponto de engolir seu próprio passado, e alguns lugares parecem deixar claro que certas lembranças continuam vivas, mesmo quando todo o resto tenta seguir em frente.
Com tantos relatos acumulados ao longo de décadas, antigos moradores passaram a afirmar que alguns trechos da cidade funcionavam como espelhos de toda a intensidade que São Paulo carrega. Segundo eles, a combinação entre desigualdade extrema, tráfego sufocante, poluição constante e episódios violentos criava zonas onde o ambiente parecia sentir tudo o que acontecia ali. Nessas áreas, cada tragédia deixava uma impressão que não se dissipava. Mesmo quando novos prédios surgiam, ruas eram asfaltadas ou avenidas ganhavam iluminação moderna. Para essas pessoas, a metrópole não apenas mudava, ela preservava rastros de cada história vivida. Essas percepções se tornavam ainda mais fortes em lugares que passaram por transformações bruscas. Em bairros onde a diferença entre riqueza e pobreza era gritante, moradores comentavam que a atmosfera parecia pesar ao atravessar fronteiras invisíveis. Locais onde a violência persistiu durante anos eram descritos como trechos onde o ar mudava repentinamente, como se alertasse sobre algo que não podia ser ignorado. Muitos trabalhadores que faziam trajetos longos relatavam que, ao chegar nesses limites urbanos, sentiam ruídos discretos, passos incertos ou sombras que se moviam sem lógica aparente. Para eles, nada disso era fruto apenas do medo, mas de um acúmulo de memórias que se mantinha ativo. Com o tempo, essas histórias deixaram de ser apenas conversas de vizinhança e passaram a integrar a identidade oculta da metrópole. Cada relato reforçava a sensação de que certos pontos de São Paulo guardavam acontecimentos que não pertenciam somente ao passado. Muitos afirmavam que esses trechos funcionavam como fragmentos vivos de experiências que nunca foram completamente encerradas. E, mesmo que ninguém pudesse explicar com precisão a origem de tudo isso, um fato permanecia incontestável. Alguns endereços da cidade pareciam resistir às mudanças, protegendo lembranças que continuavam a se manifestar discretamente, dia após dia. No fim das contas, cada um desses relatos, vindo de trabalhadores antigos, moradores que viram a cidade mudar diante dos próprios olhos e pessoas que passaram por situações que jamais conseguiram explicar, constrói uma São Paulo que vai muito além do que aparece nos cartões postais. Entre avenidas gigantes, prédios imponentes e milhões de passos apressados todos os dias, existem trechos onde o passado parece insistir em permanecer. Segundo quem viveu essas histórias, alguns lugares não apenas guardam memórias, eles continuam a revelá-las, silenciosamente, sempre que alguém passa por ali sem perceber. E agora, depois de conhecer os pontos considerados mais amaldiçoados pelos antigos moradores, fica uma pergunta inevitável: qual desses relatos chamou mais sua atenção? Ou, se você já viveu algo estranho pelas ruas da metrópole, qual foi a experiência que nunca esqueceu? Compartilhe nos comentários. Sua história pode ajudar a revelar novos detalhes sobre esses territórios misteriosos espalhados pela cidade. Se quiser continuar explorando lugares marcados por acontecimentos inexplicáveis, mistérios urbanos e cenários que parecem desafiar a lógica, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like. Ainda há muitos pontos ocultos ao redor do mundo esperando para serem descobertos, e eu te encontro no próximo vídeo para continuarmos essa investigação.